bem? Então a gente está aqui hoje para mais uma aula. Hoje a gente vai, na nossa sequência de artistas brasileiros, a gente vai falar de mais uma artista mulher. Então, para a gente também entender que as mulheres tiveram o seu papel muito importante na história da arte e como artistas, né, elas foram grandes nomes para esses movimentos que foram acontecendo ao longo da história da arte. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Tarsila do Amaral. Ela é uma pintora, uma artista plástica um pouco mais conhecida, né? Quase todos nós já ouvimos falar de Tarsila. E a Tarsila do Amaral também, ela faz parte desse movimento da arte moderna no Brasil, né? Então ela nasceu em 1886, 1º de setembro, em São Paulo, e ela faleceu em 17 de janeiro de 1973. Ela também foi pintora, desenhista e tradutora brasileira e uma das figuras centrais da pintura da primeira fase do movimento do Brasil, o movimento modernista, como eu já havia falado. Ao lado de Anita Malfatti, ela foi um grande nome para esse movimento, né? Seu quadro Abapuru, de 1928, inaugura o movimento antropofágico nas artes plásticas. Então, ela tem um grande movimento que acontece, como eu havia falado na aula anterior sobre Anita Malfatti. A pintura modernista é uma pintura que, a princípio, se tem um pouco de dificuldade de entendê-la, né? Há algumas críticas nesse momento, por volta de 1920, nessa fase, onde que se era, digamos assim, uma arte conhecida como a arte do belo, né, do acadêmico, e aí daqui um pouco esses pintores modernistas se rebelam e dizem que não querem mais fazer aquela arte e passam a pintar outras pinturas, como essa própria Abapuru, que são pinturas que são muito mais, digamos assim, uma pintura, entre aspas, simplista, que não é o caso. Quero que fique muito claro isso, mas ao ponto de vista de quem, o intérprete que na época apreciava, ele via isso como uma pintura talvez até sem valor, né? Então tem esse estranhamento, essa falta de compreensão dessa vertente, desse movimento, mas os pintores unidos, eles se organizam nesse grupo de brasileiros e fazem acontecer a exposição, né, de 1922, que é a Semana Modernista, e eles mostram para o público essa nova vertente, essa nova forma de pintar. Então se tem esse estranhamento, e embora muitos não apreciem, mas é a pintura que chega, né? É esse movimento que vem e que fica e que permanece. E logo em seguida, então, começa a se ter um entendimento, né? Os críticos de arte começam a falar um pouco mais sobre o conceito e todas essas questões. Mas, de um modo geral, a Tarsila é esse grande nome. Também já pude apreciar algumas obras dela pessoalmente no MASP no Brasil, no Museu do MASP a gente tem a possibilidade de ver alguns trabalhos, também vi em outros espaços, mas é fascinante o trabalho da Tarsila, e a gente conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela é algo fantástico. Então, por isso que na nossa aula de hoje a gente vai entender um pouquinho mais desses movimentos, o que é essa arte moderna, o porquê que ela era desenvolvida dessa forma também, e a gente também conhecer um pouquinho das mulheres enquanto artistas, que eu julgo que tiveram um papel muito importante e que também ainda hoje, né, a gente
conhece muito sobre esses nomes, que são nomes conhecidos, que ficaram conhecidos, e é muito importante a gente entender um pouquinho mais para a gente saber apreciar. Olá! Então vamos para mais uma aula prática. Hoje a gente vai fazer a releitura da nossa artista Tarsila do Amaral. Então, o material que a gente pode trabalhar hoje, para quem tem, é o material tinta guache, né? Ou tinta têmpera, ou tinta acrílica. E para quem não tem, obviamente, a gente pode trabalhar com lápis de cor, com a canetinha, né? Sempre sobre papel. Então, a gente vai trabalhar com o papel e com a tinta ou o lápis de cor ou ainda a caneta, né? De uma forma que eu gostaria que fosse desenhos coloridos. E a temática que a gente vai trabalhar hoje é sobre os trabalhadores. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma cena de pessoas trabalhando ou de pessoas na comunidade onde que vocês vivem, como que é essa comunidade, seja urbana ou rural, e que a gente possa estar fazendo uma cena de trabalho, né? Como que é o trabalho do lugar onde que eu vivo? Quais são os trabalhos que são feitos? Como que as pessoas trabalham, né? Uma cena ou também, além de uma cena de trabalho, pode fazer trabalhadores, como a Tarsila trouxe nessa obra, os operários, né? Então, ela trouxe vários rostos de operários que trabalhavam, né, como operários. E também, numa outra cena aqui, ela traz o Morro da Favela, que é uma outra obra de arte da Tarsila. E ela traz, né, como que é essa comunidade, como que é esse morro, as pessoas caminhando, a natureza, as casas. E também vocês podem estar fazendo uma releitura a partir desse lugar que vocês vivem, né? Para que a gente consiga também fazer essa troca, né? Pensar como que é na África, a minha comunidade, onde que eu vivo, como que é no Brasil, como que é numa comunidade no Nordeste, como é numa comunidade no Sul. A gente fazer essas trocas, e a gente pode até mostrar para os nossos amigos do nosso projeto, porque hoje somos em torno de 1000 participantes, como que são, né? A gente vai trocar fotos, imagens, e a gente vai mostrar como que é a localidade, porque às vezes a gente tem até vontade de conhecer outras comunidades. A gente gostaria de conhecer como que é na África, os meninos da África gostariam de conhecer como que é aqui no Brasil, e a gente pode estar mostrando isso através do nosso desenho, da nossa pintura. Então, uma excelente ideia para que a gente representa o lugar que a gente vive, os trabalhadores, como trabalham, quais são as suas áreas de trabalho. Então, essa é a prática do nosso trabalho, da nossa aula prática de hoje, e uma releitura das obras da Tarsila do Amaral, sendo que a gente vai fazer uma cena da nossa comunidade, dos nossos trabalhadores da nossa comunidade. Tá ok?